Olá, queridos, graça e paz. Medo. Quem nunca sentiu medo ou quem não sente medo? Medo de perder o que tem, o medo de conquistar o que não tem. No decorrer da nossa vida, nós temos que vencer alguns medos. E vencer o medo é algo desafiante. E dentro da Bíblia podemos observar vários textos e várias passagens e histórias de homens e mulheres que conseguiram vencer o medo. Tanto o medo de perder e também o medo de conquistar. Mas quero apenas usar um personagem, Pedro, apóstolo Pedro. Quando Jesus dá uma ordem para os discípulos, dizendo: passemos para o outro lado do mar, os discípulos pegam um barco e no meio daquele percurso se levanta o vento, tempestade, o mar fica bravio. E diante daquela situação, um medo era visível diante daqueles homens. A circunstância que eles viviam lhes trouxe pavor, medo de morrer. Então Jesus, na quarta vigília da noite, vem andando sobre as águas e eles ficam assombrados. E naquele assombro, Pedro toma a palavra depois de ouvir Jesus dizer: calma, sou eu. E Pedro disse: és tu? Permita que eu saia daqui e vá até aí. Sabe o que Jesus disse? Vem. Pedro nos traz uma lição. Ele venceu o medo. Ele venceu o medo de estar no barco diante daquela tempestade que parecia que ia fazer o barco afundar. Ele venceu o medo, o assombro, o pavor de achar que Jesus era um fantasma. E ele venceu o medo de sair do barco, enfrentar aquela tempestade e andar sobre as águas. No decorrer da nossa vida, precisamos vencer os nossos medos. Existe, claro, o medo natural, mas existem medos que nos impedem de enxergar que nós temos potencial para ir mais além. O que Pedro não sabia é que ele estava preso junto com os outros companheiros ao medo de afundar, ao medo de perecer. Mas quando Jesus diz: vem, ele vence aquele medo de andar sobre as águas e anda. Só que no meio do percurso, o medo novamente aparece e ele começa a afundar. Precisamos controlar os nossos medos, porque por muitas das vezes ele vai nos impedir de chegar no objetivo. E às vezes o medo que temos de perder aquilo que temos e o medo que temos de conquistar não nos deixa avançar. E eu finalizo aqui dizendo: às vezes o medo que temos de perder está nos impedindo de ganhar. Vença os seus medos. Você tem condições de superá-los, independente do que você já viveu ou do que você está vivendo. Deus abençoe. Graça e paz.